Bom dia, mamães, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o bico, né? O Didi, a chupeta, como vocês conhecem por aí. Bom, vou falar um pouquinho sobre como eu consegui tirar o Didi, que era a chupeta do meu filho. Ele tava, acho que foi com 2 anos, foi 2 anos, chupando o bico direto. E eu sempre dizia que quando esse menino fizer 2 anos, eu vou tirar esse bico dele. Só não sabia como, mas sabia que ia tirar. E eu estava observando que o bico estava atrapalhando um pouco a questão da dicção, a fala dele. Porque tudo ele falava com o bico na boca, e aí tinha certas coisas que a gente não entendia. E a gente tentava tirar esse bico, e ele não queria tirar, chorava, só dormia com o bico. Então, pra mim foi bem complicado, porque a fala dele estava ficando atrasada e difícil, de difícil compreensão por conta desse bico. E aí a gente sempre trocava o bico, trocava, e um dia a gente disse, não, hoje ele vai dormir sem bico. Foi quase assim uma coisa super drástica, né? Mas eu disse, não, hoje ele vai dormir sem bico, e aí escondi o bico dele. Só que o que aconteceu? O pai dele chegou em casa com um bico novo, né? Pra colaborar comigo. Aí foi dar esse bico novo, e aí foi um novo estímulo, e aí ele não queria mais saber queria do bico novo, isso e aquilo. E observando que a comunicação dele estava sendo comprometida, porque tudo ele falava com o bico na boca. E aí eu encontrei uma odontopediatra muito maravilhosa mesmo, que é a doutora Tabata. E aí a gente foi lá fazer uma avaliação com ele, né, para ver se ele precisa fazer alguma limpeza, alguma coisa. E fez a avaliação. Aí ela me deu uma dica muito boa mesmo, muito boa. Que foi dizer assim, olha, corte o bico, a pontinha do bico, e aí você dá o bico para ele chupar. E pronto, né? Ela deu a orientação, fez toda a explanação, ela explicou o que era escovar o dente, como é que escovava o dente para ele, mostrou o Zé Bocão, né? Que é um protótipozinho, né? Dos dentes para ele, mostrou uma escovona, como é que escovava o dente. E ele ficou todo empolgado. Aí, desculpa, gente, eu falo muito aí, né? Não sei porquê, mas flui. Então, continuo falando. Aí o que foi que aconteceu? No primeiro dia eu fiquei relutante em cortar o bico, né? Não cortei. No segundo dia também não cortei. E aí quando foi no terceiro dia, eu tomei coragem e cortei o bico dele. E dei o bico pra ele. Gente, ele ficou... Ele, tipo assim, achou super estranho, não quis o bico, né? Esqueceu um pouco por ali, mas quando foi a hora de dormir, quem foi que disse que esse menino queria saber se o Didi tava cortado, se não tinha Didi? Chorando, que queria o Didi dele, porque só dormia com o bico na boca. E aí, primeira noite foi super complicado, ele dormiu, chorou, né? A gente tentando acalentar, orientar, explicar. O segundo dia já foi mais tranquilo, no terceiro dia ele já esqueceu o bico. Aí passou uma semana, 2 semanas, deu super certo, né? Cortei o bico. Aí certo dia ele disse, mamãe, cadê o meu Didi? Quero o meu Didi azul, que era o último bico dele, foi o azul. E ele ficou chateado, que queria esse Didi, depois de quase 2 semanas sem lembrar. E a gente foi explicar de novo que ele já era um rapazinho, nos dentinhos dele, não sei o que, né? Enrolou lá e deu certo. Então essa dica do cortar a chupeta funcionou. É porque a gente, mãe, quer ficar protelando, empurrando, e isso a gente sabe que vai prejudicar tanto na questão da dicção da fala, como na questão da alimentação da criança, e muitas dessas crianças que chupam bico, elas tendem a ser respiradores orais, são crianças que respiram pela boca, porque os músculos da face ficam fracos, né? Então, não é o que a gente quer, e se a gente quer o bem-estar do nosso filho, a gente tem que acabar fazendo de uma hora
uma hora ou outra a gente vai ter que resolver essa questão. Claro que é super bonitinho, o bebê com o bico na boca, acalenta mais fácil também, mas a gente tem que vencer os desafios e deu certo pra ele. A gente conseguiu tirar o bico dele e eu observei que depois que eu tirei o bico, melhorou muito a fala dele. Aí que ele, tipo assim, foi rapidinho, começou a falar mais, falar tudo, agora ele fala tudo. E eu tenho certeza que o bico realmente estava atrapalhando, estava atrasando essa questão do desenvolvimento da fala. E eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. E até uma dica que eu vou falar para vocês, que tem, às vezes a criança, quando ela está iniciando o processo de dentição, né, que está saindo os primeiros dentes, a gente acaba não cuidando tanto do dente da criança. Pensar, tem um dente ou dois, para que eu vou escovar esse dente? Para que eu vou higienizar e limpar esse dente? E a gente tem que limpar assim. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem umas escovas de dente que são os dedais, né? Que você coloca o dedinho e tem umas cerdazinhas bem macinhas, como se fossem umas borrachinhas, mas é bem macio, que você pode estar passando nesse primeiro ou segundo dentinho da criança e já fazer o processo de higiene bucal. Ah, precisa usar creme dental? Não, não precisa usar creme dental, gente. Até pelas orientações dos dentistas, né? E se for usar o creme dental na criança, utilizar sem flúor, porque como eles não sabem cuspir ainda, eles podem engolir e não é o que a gente quer que aconteça, né? Não é o ideal. E eu até separei aqui pra vocês o creme dental que meu filho usa, que é esse daqui, ó, da Colgate. Está para vocês verem. Ele é sem flúor, certo? Você bota somente uma gotinha, ele já tem a pontinha já bem específica aqui, que você coloca só a gotinha na pasta, a gotinha na escova, desculpa, e ele é sem flúor, certo? Então, foi que a dentista falou que o ideal é que crianças até 4 anos não utilizem pastas com flúor, né? Por conta da questão do cuspir, né? Que algumas não sabem cuspir. E vamos cuidar da saúde dos dentinhos dos nossos filhos, viu, gente? Tem que cuidar. E, gente, escovinha de dente. A gente sempre troca a escova. De 2 em 2 meses a gente troca essa escova, tá certo? Que foi a orientação que ela deu. Por conta da higiene, não guardar no banheiro, né? Guardar num local mais reservado. E outra dica que ela deu super importante, que foi quando a criança tiver com alguma crise de garganta, algum tipo de gripe, alguma coisa, você troca a escova depois. Porque fica tudo, as bactérias, né? Ficam todas na escova e aí fica uma coisa repetitiva. Então, uma dica pra vocês, eu sei que nem todo mundo tem condição de estar comprando uma escova de dente toda a vida, assim, muito próxima, né? Mas a gente tenta, né? A gente vai tentando e vamos ver o que funciona e o que não funciona e melhorar a saúde bucal das nossas crianças, né? Dos nossos filhos, que às vezes a gente deixa um pouco ao léu, assim, né? Pensar, tem poucos dentinhos, então eu não vou cuidar tanto. Mas a gente tem que cuidar sim, porque a longo prazo, né, pode ter efeitos bons e efeitos ruins. Então, a gente tem que cuidar sempre. Então tenham um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, pessoal.